Agora, na Rádio da Família, o Evangelho do Dia, com Dom Mário Spark, Bispo da Diocese de Paranavaí. A palavra do Senhor, quando chegou, desinstalou meu coração. Terça-feira, dia 30 de julho, acolhemos com alegria o Santo Evangelho de Deus, narrado por Mateus, capítulo 13, versículos 36 a 43. Naquele tempo, Jesus deixou as multidões e foi para casa. Seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: "Explica-nos a parábola do joio." Jesus respondeu: "Aquele que semeia boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo. A boa semente são os que pertencem ao reino. O joio são os que pertencem ao maligno. O inimigo que semeou o joio é o diabo. A colheita é o fim dos tempos. Os ceifadores são os anjos. Como o joio é recolhido e queimado ao fogo, assim também acontecerá no fim dos tempos. O Filho do Homem enviará os seus anjos e eles retirarão do seu reino todos os que fazem outros pecar e os que praticam o mal, e depois os lançarão na fornalha de fogo. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos, ouça." Palavra da salvação. Dentre as parábolas que encontramos nos evangelhos, são cerca de 30, 2 delas são seguidas de uma explicação de Jesus, porque os discípulos assim o pedem. Uma delas é a parábola do semeador, e a gente lembra dos vários terrenos, e a parábola do joio, que nós ouvimos hoje, que é exclusiva de Mateus. Nesta parábola do trigo e do joio, Jesus nos apresenta de uma forma catequética, clara, que no mundo existe o bem, caracterizado pelo trigo, e existe o mal, caracterizado pelo joio. Nós não temos hoje a plantação de joio, aliás, nem trigo, a gente quase não conhece mais aqui na nossa região. Mas, segundo os estudiosos que conheceram o joio é uma planta, é uma erva daninha muito parecida com o trigo. E quando é pequeno, quando está crescendo, você não consegue distinguir o que é trigo, o que é joio. Somente depois que começam a lançar as espigas e os frutos, aí o trigo tem os cachos amarelinhos, e que a gente sabe a beleza e a maravilha que é o trigo, com quantos alimentos que são produzidos a partir do trigo, e o joio, que produz um cacho escuro e que não serve para nada, simplesmente para atrapalhar o trigo. Com isso, Jesus quis dizer, com esta parábola, que no mundo o mal está misturado com o bem. E às vezes a gente não consegue até distinguir se uma coisa é boa, se não é boa. Isso é complicado às vezes, né? No campo da moral, hoje tanta gente vem trazendo coisas que aparentemente são boas para a gente, mas depois se tornam más. Porém, uma coisa é clara. Você que está me ouvindo agora, você sabe claramente se você é uma pessoa de bem. E eu espero que seja. Ou se você é uma pessoa que optou por viver o mal. E existe isso também. E Jesus faz um alerta nessa mensagem. Ele diz: o trigo, ele vai ser recolhido nos celeiros, mas o joio vai ser queimado, porque ele não serve para nada. O mal, Deus vai destruir o mal. Porém, quem promove o mal,
vai ter o seu acerto de contas com Deus. Então, que esta mensagem da palavra de Deus de hoje abra os nossos ouvidos, abra o nosso coração para que a gente escute e acolha e, se for preciso, mude de vida a fim de que a nossa vida produza frutos gostosos, saborosos, assim como o trigo, que depois moído se torna uma possibilidade de muitos outros produtos que alimentam a nossa fome. Que o Senhor Deus esteja conosco, abençoe nosso dia, nossos passos, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Você acompanhou na Rádio da Família o Evangelho do Dia, com Dom Mário Spark, Bispo da Diocese de Paranavaí. A palavra do Senhor, depois que ela passou, nada mais será do jeito que já foi.